Meus amados irmãos, isso é surpreendente. Bispo da Igreja Universal, ele partiu, ele morreu, mas 16 minutos depois ele volta, ele ressuscita. O bispo Edir Macedo ficou impressionado com o que aconteceu dentro da Igreja Universal. Meus amados irmãos, eu gostaria de falar a respeito desse assunto. Fique no vídeo até o final. Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde. Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alfa. Meus amados irmãos, um caso que está repercutindo muito forte. Um bispo da Igreja Universal, ele perde a vida. De fato, ele perdeu a vida. Saiu o laudo que ele perdeu a vida. E do nada ele volta. E ele vai contar a experiência, o que viu depois que ele partiu da terra. Isso aconteceu dentro da Igreja Universal. Um dos bispos aí reconhecidos da igreja passou por essa experiência. Acredito que o bispo Edir Macedo ficou perplexo, ficou impressionado com o relato do bispo. Pessoal, sem mais delongas, eu vou mostrar aqui esse vídeo para vocês e vou deixar a minha opinião. Mas antes de fazer isso, pessoal, vocês que querem fazer uma renda extra, que quer trabalhar de casa através da internet e quer obter a independência financeira, fale comigo no WhatsApp, tá? O link tá aí fixado nos comentários e também vou colocar aqui ao decorrer do vídeo um vídeo explicativo, tá ok? Bem, pessoal, eu vou estar mostrando aqui, tá? Uma fala do genro do bispo Edir Macedo falando a respeito do assunto, tá? Desde já, deixa teu like, inscreva-se no canal, ativa as notificações para não perder nenhuma publicação. Sem mais delongas, preste atenção o que o genro do bispo falou. Preste atenção, pessoal. Olha só, eu queria que você fizesse um teste em um relógio ou um cronômetro que você tivesse acesso. Ou marcasse no seu relógio, 16 minutos. 16 minutos. Por que 16 minutos? Muitos estão perguntando, Bispo Jadson, como está o Bispo Adilson. E nós falamos recentemente que o Bispo Adilson está bem, está recuperando. Mas o que nós não falamos é que o Bispo Adilson ficou 16 minutos morto. Solta o relógio. 16 minutos com uma parada cardíaca, não conseguindo, tentando ser ressuscitado, e somente 16 minutos depois ele voltou. Por que ele voltou? O que ele tem para contar que aconteceu durante esses 16 minutos? E de lá para cá? É isso que ele vai falar pessoalmente. Nós não vamos falar porque eu não sei. E uma coisa forte, né? Porque ele morreu, né? Morreu. Ele morreu. E nós presenciamos isso. Quando aconteceu, foi algo muito forte. Porque depois de 8 minutos, ele chegou na UPA. Só que ele não chegou na UPA vivo, ele chegou na UPA morto. Então eles tentaram, de tudo que é maneira, trazer ele de volta. E os últimos 8 minutos foram 8 minutos assim angustiantes. Porque nós estávamos ali orando, pedindo a Deus para ele voltar. E aí? E juntava os 8 com mais já dentro da UPA, a gente pensou, chegou lá, vai resolver, mas não voltou. Aí saiu uma pessoa, não voltou. Aí 10 minutos, 12 minutos, 14 minutos e chegou realmente nos 16 minutos quando veio a notícia lá de dentro. Ele voltou. Foi uma alegria ali, só que o restante... Ele voltou por quê? O que aconteceu durante esses 16 minutos? Qual foi o poder da oração dos que estavam ali? Eu estive lá na UPA, cheguei alguns minutos depois. Qual foi a oração que os servos de Deus fizeram? Não somente para que ele voltasse depois de 16 minutos, que os médicos estão dizendo que o caso dele tem que ser estudado pela medicina. É o que os médicos estão falando e você vai ouvir dos médicos, da boca dos médicos, não somos nós não. Os médicos vão falar. Neste domingo, o Bispo Adilson vai estar aqui no Templo de Salomão, presencialmente, e vai mostrar para você o que aconteceu durante esse tempo, que ele ficou morto. Qual foi a sua experiência? Nós vamos contar a nossa experiência, o que nós vimos e o que você tem para aprender diante disso. Porque Deus só faz isso, Bispo Jadson, na vida de alguém em quem ele tem um propósito maior. Porque eu acredito que o Adilson indo embora, ele estaria muito bem, muito feliz. Nós estaríamos com saudade já, mas ele estaria muito bem. Mas se Deus achou por bem trazê-lo de volta, responder às nossas orações, e como? Porque os médicos disseram, o caso dele é um milagre. Mudou o nome dele, bispo. Mudou. Realmente, os médicos dizem que quem passa de 10 minutos numa parada cardíaca não tem como voltar sem sequelas.
E o caso dele já está sendo estudado pela medicina. Ele está sendo chamado no hospital de milagre. Não foi qualquer coisa, não. Na hora que o médico viu ele voltar, o médico disse assim, eu não posso garantir nada de sequelas, porque é muito difícil não ficar devido ao tempo, né? Mas o médico falou assim, pode colocar, e as enfermeiras também, uma data de nascimento nova para ele. Ele morreu. E eu vi isso. Eu vi ele, primeiro perdendo a cor. Fala ou deixa pra mim? Acho melhor você deixar pra falar pra domingo. Porque o que as pessoas precisam saber nesse domingo são verdades que a gente no fundo sabe, né? Todo mundo sabe que pra morrer basta estar vivo. Ele não estava doente não, tá, bispo? Não estava doente, exatamente. Jogando bola. Jogando bola, fazendo que ele joga toda semana, tá? Jogava toda semana. E, quer dizer, sem aviso, sem nenhum sinal. Eu tentei pedir ajuda pra ninguém, Nada. ele tava do lado. Ele não falou assim, me ajude aqui, nada. 2 dias em coma, induzido. Bom, você vai saber a gravidade do que aconteceu pela própria boca dele, a boca da esposa dele, a boca do filho dele, pelo bispo Jadson, que estava lá presente, os médicos que receberam. Nós vamos falar para você nesse domingo. O bispo Adilson vai estar de volta aqui no Templo de Salomão, nesse domingo, às 9h30 da manhã. Ainda faltam 11 minutos. Todo esse tempo aqui, ele estava morto. 16 minutos. Mas esse domingo, 9h30, ele vai contar toda a história. E se eu fosse você, eu não perderia essa oportunidade de vir e verificar, presenciar esse testemunho, esse milagre que aconteceu na vida do bispo Adilson e que vai abençoar todos nós. Como eu falei, Deus não traz de volta uma pessoa desse jeito e dessa forma para que passe em branco. Não é? Talvez você diga assim, vocês estão aí aproveitando uma situação tão grave. Pessoal, vou parar um pouco esse vídeo para falar diretamente com você, principalmente você que está precisando de uma renda extra. Sabemos que os tempos são difíceis, não está fácil trabalhar de CLT. Você ganha um salário mínimo, mas a inflação está muito alta e não dá para quase nada e você vive nessa dificuldade. Olha, eu já vivi como você, eu já fui CLT e hoje eu aprendi a ganhar renda extra pela internet. Eu já faturei muito alto aqui na internet, vocês estão vendo aí o valor. E hoje eu me tornei um youtuber, um influenciador de sucesso. E é esse caminho que eu quero te mostrar, um caminho para você ganhar uma renda extra, para você poder sair das dificuldades e ter a sua liberdade financeira tão sonhada. Então te convido agora mesmo para conhecer o meu treinamento Missão Renda Extra com Saulo Ataíde. Clique aí no link que está fixado nos comentários e fale comigo no WhatsApp. Tem pessoas que já colocou esse método em prática e já teve seus resultados. Atenção, não é mágica, é método, é trabalho. Agora corra, pessoal, porque as vagas são limitadas e breve eu vou estar fechando as inscrições. Não espere mais, fale comigo agora no WhatsApp. Grave como esta para chamar as pessoas para a igreja? Exatamente, porque é isso que Deus quer. Se Deus trouxe o bispo Adilson de volta, é porque ele quer falar alguma coisa através dessa experiência. E nós vamos ouvir o que Deus quer falar através da boca dele. O que ele passou durante esses 16 minutos que ele ficou morto. Tem lições, né, bispo? E muitas. Nós sabemos que tem muitas pessoas agora com familiares entre a vida e a morte. Tem muitas pessoas vivendo situações semelhantes. Tem muito que ensinar o que aconteceu com ele. Então, você é convidado para estar conosco domingo agora, dia 22, às 9h30 da manhã, aqui no Templo de Salomão. 9h30 da manhã, no templo. Venha, traga sua família. Você que está afastado, você que aí também teve uma experiência semelhante. Olha, eu quase morri. Eu sei que Deus me estendeu a minha vida, porque eu era para estar morto. Mas eu não entendi bem a mensagem de Deus. Você vai entender a mensagem. Você vai entender a mensagem. Você que está aí vendo o mundo do jeito que está, as guerras, Terceira Guerra Mundial, nunca estivemos tão perto. Você vai entender a mensagem de Deus nesse domingo com respeito à sua alma e à sua salvação. Venha, traga seus familiares, seus amigos, para ouvir uma coisa única, inaudita, que nós nunca vimos, nunca ouvimos. Em todo o tempo da Igreja Universal do Reino de Deus, nós nunca tivemos uma experiência como essa. E com certeza o bispo Adilson também não. E ele vai contar para você, com a própria boca dele. Uma coisa, né, bispo, pode até ajudar as pessoas que estão em conflitos. De repente você pegou uma linha de pensamento que você fica, por que Deus permitiu isso na minha vida? Você não sai desses porquês, você não sai dessas interrogações. Você entendeu tudo errado. Você não compreendeu, você não entendeu, você não está conseguindo ter visão espiritual para o que Deus está permitindo você passar. Tem um propósito, Deus permitiu ele passar, tem um propósito aí.
Então, vai tirar muitas lições. Pô, mas eu tava na obra de Deus, pô, mas eu estava bem, mas por quê? Você vai entender muitas coisas, vai edificar a vida, a fé de muitas pessoas, vai enriquecer muita gente na fé. Bom, ainda faltam 8 minutos. Esse foi, assim, nesse momento ele chegou na UPA. Desde o momento que a gente começou, ele chegou na UPA. Mas ainda demorou 8 minutos para ele ser ressuscitado. Depois você olha no seu relógio, quando completar 16 minutos. Esse foi o tempo que ele ficou morto. Então veja aí o relato dos bispos, né? Eu não sou muito de acordo com a teologia da Universal, mas eu acredito sim, certo? Nesse relato contado pelo bispo. O bispo não ia mentir nesse assunto. Acredito sim que o bispo passou por uma experiência sobrenatural com Deus. E hoje é domingo, né? É hoje que ele vai contar essa experiência sobrenatural. Provavelmente amanhã eu estarei fazendo o vídeo falando o que ele viu nessa experiência. É muito forte. Agora, o interessante é que anos antes, o bispo que teve essa experiência, ele estava falando de um assunto extremamente o que ele acabou de viver. Preste atenção no que o bispo estava falando, pessoal. Preste atenção. O ser humano quando ele está morrendo. E um neurocirurgião escreveu ou respondeu o seguinte, explicou o seguinte, que à medida que o corpo vai morrendo, os órgãos vão morrendo, o organismo prioriza o cérebro, o coração e os rins, como se fossem os últimos, tentando manter vivo. Mas ele disse o seguinte, que quando o cérebro para, que eles chamam de morte encefálica, ainda que existam órgãos funcionando, acabou. Parou o cérebro, você não tem mais consciência. Não tendo mais consciência, você deixa de existir. Enquanto você estiver pensando, enquanto você tiver consciência, você existe. Se a sua mente parar, você não existe mais. E eles disseram o seguinte, que estudos feitos com pessoas que tiveram experiência de quase morte, estou falando de ciência, pessoas que tiveram experiência de quase morte, apontam que, estranhamente, elas chegaram a ver, ou a se ver, ou ver o próprio corpo, como se elas estivessem, mas você vendo o corpo de uma pessoa, é você ver o seu. E eles concluíram que uma coisa que acontece com as pessoas é que passa como que um filme na tela da mente delas dos principais fatos ocorridos na sua vida. Eu não estou falando da Bíblia, não. Estou dizendo que eu li isso num site científico. Matéria científica. Neurologistas falando. Agora, trazendo isso para o lado da fé, por quê, hein? Por que Deus faz com que um filme passe na tela da mente da pessoa que está quase morrendo, de maneira que ela se lembre de todos os fatos mais importantes da sua vida? Eles chamam isso de momento de superconsciência. Eles disseram o seguinte, antes de você ficar inconsciente, você tem um momento de superconsciência. A superconsciência, ou seja, você consegue se lembrar de fatos distantes. Pra quem? Por quem? Então veja, ele contando esse relato. E hoje ele vai contar o relato dele que ele passou na pele. É muito forte esse vídeo. Pessoal, deixa a tua opinião nos comentários. Amanhã talvez eu volte com o mesmo vídeo aí, já ele falando o relato dele pra vocês aqui na íntegra. Deixa a tua opinião nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, dê o like. Inscreva-se no canal, ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu vou lá, fiquem com Deus.